Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 6 do livro de Jó, da Bíblia Sagrada. Jó justifica as suas queixas. Jó 6:1. Então Jó respondeu e disse, Jó 6:2. Se a minha mágoa retamente se pesasse e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, Jó 6:3, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas. Jó 6:4. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebe o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Jó 6:5. Porventura zurará o jumento montês junto à relva? Ou beberá o boi junto ao seu pasto? Jó 6:6. Ou comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá gosto na clara do ovo? Jó 6:7. A minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida fastienta. Jó 6:8. Quem dera que se cumprisse o meu desejo e que o Deus me desse o que espero. Jó 6:9. E que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Jó 6:10. Isto ainda seria minha consolação e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando dele, porque não repulsei as palavras do santo. Jó 6:11. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? Jó 6:12. É porventura a minha força a força da pedra? Ou de cobre a minha carne? Jó 6:13. Está em mim a minha ajuda? Não me desamparou todo auxílio eficaz? Jó 6:14. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Jó 6:15. Meus irmãos, aleivosamente me trataram. São como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam. Jó 6:16. Que estão encobertos com a geada, e neles se esconde a neve. Jó 6:17. No tempo em que se derretem com calor, se desfazem, e em se aquentando, desaparecem do seu lugar. Jó 6:18. Desviam-se as caravanas dos seus caminhos, sobem ao vácuo e perecem. Jó 6:19. Os caminhantes de Temã os veem, os passageiros de Sabá olham para eles. Jó 6:20. Foram envergonhados por terem confiado e, chegando ali, se confundem. Jó 6:21. Agora sois semelhantes a eles, vieste o terror e temiste. Jó 6:22. Disse-vos eu, dai-me oferecei-me da vossa fazenda presentes? Jó 6:23. Ensinai-me e eu me calarei, dai-me a entender em que errei. Jó 6:25. Quão fortes são as palavras da boa razão, mas que é o que censura a vossa arguição? Mas que é o que censura a vossa arguição? Jó 6:26. Porventura buscareis palavras para me repreenderdes, visto
que as razões do desesperado são como vento? Jó 6:27. Mas antes, lançai sorte sobre o órfão e especulais com o vosso amigo. Jó 6:28. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede se minto em vossa presença. Jó 6:29. Voltai, pois não haja iniquidade. Voltai, sim, que a minha causa é justa. Jó 6:30. Há porventura iniquidade na minha língua, ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias? Bem, vejamos alguns comentários aqui com relação ao capítulo 6, que nós acabamos de ler. Nós temos 5 comentários. O primeiro diz o seguinte, se refere ao 6:1 e até o 7:21. A primeira réplica de Jó expressa anseio pelo fim do seu sofrimento ou mesmo da própria vida. Ele se queixa porque, além de não o terem ajudado, seus amigos atacam seu caráter. Jó continua afirmando sua integridade. Não lhe passa pela cabeça que Deus o tenha abandonado. Questiona apenas o motivo de Deus o ter escolhido como alvo de tantas dificuldades. Vejamos agora o comentário que está no tópico 4, 6:4, do discurso, versículo 4. Aí diz assim, as flechas do Todo-Poderoso, em hebraico, Shaddai, literalmente Todo-Poderoso, Todo-Suficiente. Das muitas vezes que este nome é usado no Antigo Testamento, a maioria aparece no livro de Jó, mostrando a profunda dependência de Jó em relação a Deus para suprir todas as suas necessidades. Para alguns, as calamidades da vida de Jó poderiam ser chamadas de dardos inflamados do maligno, mas ele escolhe considerá-las de flechas do Todo-Poderoso. Entre os versículos 8 e 10, aqui do capítulo 6, está escrito o seguinte, em momento algum, o suicídio é considerado uma opção. Apesar de Jó ter desejado a morte, tomar sua vida em suas próprias mãos teria acabado com o plano divino para a restauração de Jó. Fica implícita a ideia de que tanto a vida quanto a morte estão nas mãos de Deus. Aí tem aqui um comentário, Gênesis 9, com relação à eutanásia, e Gênesis 9, santidade da vida. Agora, com relação ao versículo 14, o comentário é o seguinte. O termo compaixão, em hebraico, Shezé, não sei pronunciar, Estou lendo aqui ao pé da letra. Literalmente, misericórdia, sugere um amor leal e normalmente é usado para descrever o amor inabalável de Deus para com seu povo. Assim, Jó pergunta por que o temor de seus amigos por Deus não os levou a ter compaixão por ele. E o último comentário está entre os versículos 15 e 20. Diz assim, Jó compara seus amigos às torrentes no deserto, em hebraico talvez Vadi, que corriam pelo vale pedregoso durante a estação das chuvas ou quando a neve derretia na primavera, mas que secava no verão. Jeremias 15:18 que fala sobre isso. Caravanas inteiras pereceram por ter confiado nessas torrentes inconstantes. Essa ilustração mostra como as esperanças podem ser despedaçadas. Quando Jó mais precisava de seus amigos, eles não apenas nada tiveram a lhe oferecer, como também o injuriaram e condenaram. Bem, vamos aqui fazer uma leitura, daqui da Bíblia que nós estamos lendo. Já li a referência aqui outro dia, em outro momento. É a Bíblia da Mulher, leitura devocional e estudo. Segunda edição foi produzida por
editora Barueri, São Paulo, em Barueri, São Paulo, né, pela Sociedade Bíblica do Brasil. E essa edição é de 2010, né, ou seja, tem 14 anos. Não sei se tem uma edição mais nova. Aí fala assim, tem um texto aqui, que é relativamente grande, né, fala assim: a vida equilibrada, conciliando fé pessoal e vida prática, né? Então, deixa eu ler aqui. Vamos ler aqui essa reflexão, né? Diz assim: foi escrita por Hilary Macfarlane. Julian de Norwich disse: a oração une a alma a Deus. Olha que coisa bonita, a oração une a alma a Deus. Nunca vi essa frase. Conhecer a Deus é possível, e tal conhecimento obtido por meio de uma vida devocional pessoal e de práticas espirituais. A dimensão pessoal, particular, é importante na vida espiritual. Aparece traçada na vida de diferentes mulheres de fé por toda a Bíblia. Ao mesmo tempo, igualmente viável, conforme as Escrituras, está a dimensão pública da vida da mulher cristã, também presente na história da Igreja. A vida de fé não é puramente subjetiva. Não é correto alguém seguir seus próprios pensamentos e opiniões, sem restrições. Ao contrário, a crente é orientada sobre o que deve crer e sobre como viver. Algumas vezes de modo claro e direto, com pouco espaço para discordâncias. Outras de forma mais indireta, com um horizonte aberto para colocações pessoais. Os livros de Levítico, Deuteronômio e os escritos de Paulo, dirigidos às cristãs que viviam em Éfeso e na Galácia, trazem várias regras para viver como parte do povo de Deus. A Bíblia e o testemunho cristão subsequente trazem uma distinção clara entre a vida pessoal e o testemunho público. O maior problema está, no entanto, em como combinar as duas coisas, né? Uma delas poderá ser facilmente descartada em favor da outra. Por exemplo, se insistirmos muito em que a vida pessoal é mais importante do que a pública, que a espiritualidade particular tem procedência sobre os ensinamentos da Igreja ou sobre o que se define como dogma e doutrina. A revelação de Deus vem primeiro para o indivíduo, para então expandir-se como um dogma mais amplo. As palavras de uma doutrina ou dogma servem apenas para explicar o significado e para nos ajudar a expressar o que já conhecemos e experimentamos. Isso tudo pode ser verdade, mas também é verdade que, sem a proteção dos dogmas e das doutrinas, somos presas fáceis de fantasias que historicamente têm levado grupos de pessoas a incorrer em erros sérios. Sem os limites dos dogmas, somos lançados no mar de relativismo e de incertezas. Cada pessoa deve ter um testemunho particular que precisa ser confrontado com os testemunhos de todos os que, com sua fé, compõem o cenário da história. De modo muito claro, a fé exige direcionamento. Devoção pessoal e fé precisam de doutrinas e de dogmas comuns a todos. Se isso é verdadeiro, como podemos conciliar dogmas e doxologia, fé e prática? Talvez seja melhor responder primeiro definindo o que é fé. A fé é identificada como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem.
está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, né? Está claramente colocada num contexto de relacionamento. A relação entre Deus e cada indivíduo que tem coragem de confiar em Deus, apesar de que se pode tocar, ver, ouvir, apesar do que se pode tocar, ver, ouvir ou experimentar as normas do materialismo. Para cada um de nós, essa segurança baseia-se em coisas sobre as quais nós contamos e que foram trazidas até nós, doutrinas. Não é uma fé cega, é inteligível, baseada em conteúdos muito específicos que, juntas, podemos identificar como nossa crença comum. Bem, fé, portanto, pode ser identificada como um relacionamento verdadeiro que existe entre o crente e Deus e que deve ser diferenciada por 3 pontos específicos, revelados pela vida de mulheres da Bíblia. Primeiro, legalismo. Segundo, dogmatismo. E terceiro, secularismo. Vamos ver então o que significa aqui legalismo. Relacionamento entre fé e prática, baseado na obediência a regras e regulamentos. Dogmatismo. A crença de que o conteúdo da fé é feito de afirmações que não podem ser alteradas. E secularismo. Aquilo que se crê deve estar ligado à lei do local. Legalismo. Um dos grandes perigos que pode atingir a fé é a tentação de crer que aquilo que se pode ver é real e o que não se vê é menos real. Paulo destaca que, para o crente, o que não se vê é mais importante, pois isso é o que é real. 2 Coríntios 4,18. Pode soar um pouco estranho até que tomemos consciência de que Paulo está falando da vida de fé. Fé é a certeza de coisas que não se veem. A vida de fé caracteriza-se por uma crença firme e constante de que algo vai acontecer. Amém, aleluia, glórias a Deus. Se abandonarmos essa crença, passaremos a acreditar apenas no que vemos. Quando isso ocorre, damos um pequeno passo em direção ao legalismo, porque nele podemos ver quando alguém está submetendo-se a regulamentos e obedecendo às regras. Por outro lado, também podemos ver quando não o estão fazendo. Quando isso ocorre, começamos a julgar tais pessoas por aquilo que vemos. Os dogmas sobre comportamento correto apagam a fé ou a crença de que a pessoa possa ser transformada ou de que a pessoa possa ser diferente do que aparenta. Um exemplo de vitória da fé sobre o dogma, nesse contexto, pode ser visto no modo como Jesus se dirigiu à mulher grega que tinha uma filha endemoniada. Marcos 7, de 24 a 30. De acordo com as leis judaicas, Jesus não precisava dirigir-se a essa mulher, mas ele escolheu fazê-lo. Respondeu a uma pessoa considerada impura, grega e ainda por cima mulher, mas que possuía fé em seu coração. Ali estava alguém que tinha fé apesar da condenação do dogma judaico que pesava sobre ela. Essa mulher não permitiu que o legalismo roubasse dela o desejo de ter sua filha curada. Amém, aleluia. Dogmatismo ou os que estão fora dos círculos religiosos têm a tendência de querer controlar a Deus. Afirmações dogmáticas sobre seu caráter, sobre o que faz,
deixam pouco espaço para a fé verdadeira nas coisas que não se vê. Crer no que é sustentado pela maioria, frequentemente, é parte da tendência ao legalismo. É muito importante ter fundamentos, isto é, determinados valores e crenças que se mantêm constantes, mas se essas crenças se tornam rígidas e fixas, podemos perder o espaço que é dedicado à fé. Uma vez que esse espaço desaparece, a fé evapora. Uma vez que esse espaço desapareça, a fé evapora. O triunfo da fé sobre o dogmatismo é muito claro na história de Marta, mãe de Jesus Cristo, de Maria, mãe de Jesus Cristo. Em seu exemplo, podemos ver a crença de que Deus é muito maior do que aceito como norma. No caso de Maria, Deus estava acima da ciência. Uma jovem ainda solteira e sem vida sexual ativa recebe a notícia de que iria conceber e dar à luz um filho. Maria fez uma pergunta natural sobre como isso iria acontecer, já que não era casada. Além disso, como mulher solteira, uma gravidez traria implicações sociais devastadoras. Mesmo assim, é-lhe dito apenas que, apesar de humanamente impossível, o nascimento de uma criança naquelas condições para Deus não era impossível. A história de Maria tornou-se tão familiar que podemos perder de vista o tremendo passo de fé tomado por ela quando disse: que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Lucas capítulo 1, versículo 38. Oh, glórias! Nessa frase, somos confrontados com o triunfo da fé sobre as proposições que diriam que Deus só pode fazer determinadas coisas e não outras. Para Maria, a fé era muito mais a certeza de coisas que se não vê. Amém, né? Bem, secularismo. Comunicar o Evangelho de modo claro às pessoas ao nosso redor é essencial. Sem tal comunicação, não teríamos nada a dizer. O que destrói a relação entre fé e dogma é alterar radicalmente o que se crê, a fim de fazer com que se torne agradável para a cultura que nos cerca. A teologia da prosperidade é um exemplo disso. A Bíblia frequentemente a coloca em xeque. Há um exemplo que ecoa com força e emoção na história, no qual a fé sobrepujou os desdobramentos do secularismo. Raabe, a prostituta, recusou-se a aceitar os padrões que a cercavam, tomando as rédeas de seu destino, de forma impressionante. Em Josué capítulo 2, de 1 a 21. Talvez tenha feito isso por ser uma mulher que sabia armar esquemas e provavelmente oportunista o suficiente para perceber que aquele era o momento certo para tirar alguma vantagem. Assim, Raabe percebeu que o Deus dos israelitas era maior que seus deuses. Protegeu os espias de Israel, mentindo para a sua própria gente sobre seu paradeiro em troca de proteção durante a invasão planejada pelos israelitas. O que distingue Raabe, a prostituta, é o fato de que ela também possuía fé nas coisas que não podem ser vistas. Seu comportamento foi tão influenciado por isso que sua história ficou registrada na palavra de Deus. Ela é elogiada por sua fé. Raabe não demonstrou submissão cega aos padrões e normas estabelecidos por sua sociedade. Pelo contrário, escolheu acreditar no que tinha ouvido sobre o Deus dos israelitas. Voltou suas costas para sua própria cultura e encontrou Deus verdadeiro. Amém, aleluia.
Mesmo com sua profissão duvidosa, Raabe é lembrada como a mulher que, de certo modo, é o modelo de alguém que se opõe ao que é conhecido e confia naquilo que não pode ser visto. A intenção das Escrituras não aparenta querer conciliar fé e dogma. Antes, as suas coisas parecem estar em contínua tensão, enquanto o indivíduo lida com a vida e a fé e apropria-se da palavra de Deus. Diz assim, veja também tópicos sobre acesso a Deus, que tem em Romanos 10, e sacerdócio do cristão, está em 1 Pedro, capítulo 2. Bem, então, foi um prazer, foi uma honra, foi um privilégio. Algo assim que vem dos céus mesmo, esse presente, poder ler a palavra de Deus, não é? Essa palavra maravilhosa, viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, né? Bem, então, olha, só não resta dizer obrigada, Jesus, mais uma vez. Muito obrigada, Jesus. E assim, né, terminamos a leitura do capítulo 6 do livro de Jó, da Bíblia Sagrada. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir. A tua palavra escondi bem dentro do meu coração.